Olá, irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um programa Luz, Bíblia e Reflexão da Igreja Presbiteriana de Conselheiro. Para mim é sempre um prazer poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor e a nossa devocional dessa semana, que já estamos na quarta semana, é baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo 1, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa palavra é uma palavra bem conhecida no meio evangélico, mas que comunica para nós, para todos nós, a maior obra de Deus. Sabe, às vezes nós pensamos que a maior obra de Deus é fazer um milagre, né, fazer com que alguma pessoa que tem uma enfermidade crônica seja curada, abençoar financeiramente a vida de alguém. Enfim, cada pessoa imagina que o melhor de Deus, né, como algumas pessoas cantam, o melhor de Deus está aí e vai vir, né? Mas a palavra nos lembra algumas situações. Primeiro, a nossa condição sem Deus. Ele diz que Deus nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. A Bíblia, então, está nos ensinando que o homem sem Deus, sem a vida que Deus dá, e essa vida que ele está mencionando não é simplesmente ter o coração batendo, né, os pulmões funcionando, respirando ar, essa vida é muito além disso, mas ele está dizendo que um homem sem essa vida que Deus dá é um homem morto. É um homem morto por causa do pecado, por causa de uma vontade que é contrária à palavra de Deus. Então, alguém que está morto, e aqui numa perspectiva espiritual, ele não tem desejo pelas coisas de Deus, ele não quer fazer a vontade de Deus, ele não pensa em Deus, ele pensa apenas em si mesmo, nos seus desejos pecaminosos, só quer satisfazer a sua própria vontade, vivendo de forma egoísta. Então, o apóstolo Paulo está lembrando do tempo, e ele escrevendo à igreja está lembrando do tempo em que o povo vivia sem Deus. Vivia numa vida completamente contrária àquilo que Deus deseja para cada um de nós. Então ele está dizendo que Deus veio e nos tirou dessa condição. Deus nos tirou dessa escravidão de pecado. Deus nos tirou dessa condição de morte. E nos deu a vida, e ele, nos versículos seguintes, ele vai dizer que ele nos deu essa vida juntamente com Jesus Cristo. E essa expressão, juntamente com Jesus Cristo, é para nos ensinar a respeito da morte e da ressurreição de Jesus, porque quando Jesus ressuscitou, aqueles que creem nele recebem essa nova vida também pela fé, né? Assim como Jesus ressuscitou. É uma vida orientada pelo Espírito Santo de Deus. É uma vida que deseja fazer a vontade de Deus e não a sua própria vida. Mas acima de todos os aspectos dessa vida que Deus nos deu através de Jesus Cristo, é a comunhão com Ele. É a fé em Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Às vezes nós imaginamos que o que Deus nos dá de material, de financeiro, de coisas terrenas, são importantes, mais importante do que aquilo que Ele fez na nossa vida. Então, Paulo ele nos lembra como era a nossa condição. E é o que Deus está fazendo conosco agora, nos lembrando como nós éramos sem Cristo. Nós vivíamos uma vida completamente alheia e indiferente à pessoa de Deus. Sendo que Ele já havia planejado nos salvar e já havia enviado Jesus para isso. E então, Ele diz que Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos. Nós não podemos produzir essa vida de relacionamento com Deus, mas Deus pode, o Espírito Santo de Deus pode. Isso faz com que nós sejamos gratos, primeiramente, porque recebemos essa vida eterna, essa vida abundante de relacionamento com Deus, de graça, né? Porque Deus quis nos dar. E nos ajuda também a sermos mais misericordiosos, condescendentes com aquelas pessoas que ainda não conhecem essa vida, que ainda estão distantes do Senhor e estão vivendo, fazendo a vontade da carne, dos pecados, desejos contrários à vontade de Deus. Então, que nós possamos orar por essas pessoas para que Deus conceda essa vida
a essas pessoas. Então, que nesse dia, que nessa semana, nós sejamos gratos a Deus, porque nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados e Deus nos deu uma nova vida. E essa nova vida agora não é mais vivida de acordo com aquilo que nós queremos, mas agora nós podemos viver livremente para fazer a vontade de Deus. E que maravilhoso é isso! O apóstolo Paulo continua escrevendo essa carta aos Efésios, lembrando que nós fomos salvos pela graça de Deus por meio da fé, que foi dada pelo próprio Deus. Então, que nessa semana você seja grato. Se você crê em Jesus, você seja grato. Se você não crê em Jesus, talvez você caiu aqui, apareceu nessa devocional e alguém compartilhou essa devocional com você. Eu quero dizer para você que a verdadeira vida que você está procurando nas alegrias aqui dessa terra, você só vai encontrar em Jesus Cristo, a verdadeira vida. E quando você encontrar essa vida em Jesus Cristo, verdadeiramente você vai se sentir vivo, mais do que o ar que você respira, é um relacionamento com Deus. Então, que você encontre esse Jesus que eu encontrei, que muitas pessoas já encontraram e que receberam da parte dele essa vida abundante, que não depende de qualquer circunstância, não depende de qualquer situação, mas unicamente do cuidado dele, da misericórdia dele, da graça dele sobre a nossa vida. Fique com Deus, que Deus te abençoe.